Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre desaposentação, que é a troca de um benefício defasado por um benefício mais vantajoso. Para falar sobre o assunto, hoje eu vou conversar com a advogada Vanessa Aldrigues, ela é especialista em direito trabalhista e previdenciário. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. A desaposentação é um assunto novo, né? Assim, tem 7 ou 8 anos que está sendo julgado, que as pessoas estão entrando com pedido. Eu queria que você, para começar, explicasse o que é a desaposentação, quem pode pedir. Vamos falar sobre a desaposentação, que na verdade é um assunto que tem sido buscado muito em todo o Brasil, um assunto muito moderno, e que na verdade não é somente uma revisão do benefício, na verdade não seria uma revisão da aposentadoria. A desaposentação, se restringe à renúncia a um benefício anteriormente recebido, ou seja, uma aposentadoria anteriormente recebida, para, na verdade, atingir 4 objetivos principais. Esses objetivos são: o primeiro, a pessoa renunciar à aposentadoria anterior, para ela não mais receber nenhum tipo de benefício. Isso, apesar das pessoas acharem que não existe, que não acontece, existe sim, porque algumas pessoas necessitam não mais estarem aposentadas para continuarem uma vida no trabalho, né, ou até mesmo outros tipos de situações que podem ocorrer. O segundo objetivo da desaposentação seria a pessoa renunciar também a um benefício para que, assim, futuramente possa aposentar como servidor público e utilizar esse tempo do INSS para o serviço público posteriormente. O terceiro objetivo, que é o mais comum e que é o mais visado, inclusive, no sindicato, no STIL, seria a renúncia ao benefício antigo, para que, assim, possa ser concedida uma aposentadoria mais vantajosa com o tempo posteriormente trabalhado depois da aposentadoria. Então, esse é o objetivo principal, né, que rodeia, inclusive, o que está sendo julgado e discutido no STF já há bastante tempo. Mas quem é que pode pedir? É quem voltou a trabalhar estando aposentado? Ou se você está aposentado e tem a vontade de ter uma aposentadoria mais vantajosa? Como é que funciona esse pedido? Neste caso, em regra geral mesmo, a pessoa que está aposentada, mas continuou trabalhando, pode pedir a desaposentação para que aumente, assim, o valor da sua aposentadoria. Tá? Então, neste caso, é sempre as pessoas que continuaram contribuindo para o INSS, com carteira assinada, como seletistas, né, ou o contribuinte autônomo, que seria o caso. Hoje não existe uma lei específica que trate sobre o assunto, né? Não. Tem uma decisão, na verdade, tem um relatório do STF e que há opiniões divergentes sobre o assunto, né? Na verdade, a desaposentação, ela não existe lei prevendo a desaposentação, mas a jurisprudência, no decorrer dos anos, ela foi dando essa possibilidade das pessoas receberem um aumento na aposentadoria, Sim. No valor da aposentadoria. O STJ, ele já pacificou esse assunto há 2 anos atrás, ele já vem pacificando, inclusive com uma tese muito importante, que é para não devolver os valores que já recebidos anteriormente na aposentadoria. E a jurisprudência hoje, aqui em Brasília, ela é muito pacificada. Hoje, 85% dos juízes já concedem a desaposentação em primeira instância. E o TRF1, que ele abrange 11 estados, ele hoje é 100% favorável. Então, aqui em Brasília, a jurisprudência tem sido pacificada em relação a isso. E a questão do STF, apesar de não existir legislação prevendo, né, isso, o STF ainda está julgando a matéria, a previsão é que só seja julgada mesmo, finalizada no ano que vem. E essa questão, como já sabemos, estamos acompanhando, está 2 votos favoráveis para a desaposentação e 2 votos contra, e um pedido de vistas que foi feito agora no mês passado. Teve uma decisão, na verdade, o relatório, né, do ministro Barroso, que ele dá uma terceira via, que é o cálculo com base no fator previdenciário. Isso. E
pelo que está o andamento da votação, como é que você analisa? Vai ser favorável? Eles, né, os ministros, eles vão por essa terceira via, que é a do ministro Barroso? Como é que está esse processo? O mais certo, na verdade, é que eles acompanhem, né, a situação criada, esse cálculo criado pelo ministro Barroso. Até porque seria uma regra de transição diferenciada que não beneficiaria 100% os segurados, mas com certeza eles ainda teriam um ganho muito grande. Então, os votos, eles estão, claro que divergentes, mas a gente entende que ainda vai ser acompanhada essa situação. É muito benéfico para as pessoas, ainda continua sendo, mas claro que não como está sendo julgado aqui em Brasília, como as pessoas já estão ganhando em Brasília. Tá? E na sua visão, assim, como é que você acha que vai ser o final dessa decisão? Pela nossa visão, que a gente vem acompanhando pessoalmente todos esses julgamentos que estão ocorrendo no Supremo, a gente entende que realmente vai ser acompanhada a decisão do ministro Barroso, que inclusive, ele, nesse voto, ele explica que seria necessário dar um prazo de 180 dias para que o Poder Legislativo criasse uma lei própria com cálculos específicos para a desaposentação. A Previdência tem alegado que com a desaposentação, o INSS ele vai ter um rombo, né? Porque você começa a pagar aposentadorias mais altas. Existe mesmo isso, porque as pessoas passam a contribuir novamente, né? Então, como é que você vê essa situação da Previdência nesse... Isso, inclusive, isso foi muito discutido nos julgamentos que ocorreram no STF, no Supremo. E a questão sempre foi colocada da seguinte forma, inclusive pelos advogados da defesa, né, dos autores que entraram com a desaposentação, que quando você contribui após a sua aposentadoria, esse valor, na verdade, não está indo para nenhum lugar para benefício próprio. Então, o que ocorre? Essas contribuições vertidas após a aposentadoria, elas estão indo para o INSS e a pessoa não está tendo um retorno desse dinheiro. Então, com essas contribuições posteriores, o governo, o INSS, estaria utilizando em benefício ao próprio segurado. E, por isso, não criaria um rombo na Previdência. Existe algum tempo em que as pessoas podem fazer o pedido de desaposentação, algum limite ou não? Está aberto, a qualquer momento as pessoas podem entrar com esse pedido? Na verdade, as pessoas podem entrar a qualquer momento, mas o que hoje causa um aumento maior na aposentadoria seria para aquelas pessoas que trabalharam mais de 5 anos. Isso por causa do fator previdenciário. Anos depois da primeira aposentadoria. Da primeira aposentadoria. Tá. Então, trabalhando após a primeira aposentadoria mais de 5 anos, isso realmente causa um aumento muito grande na aposentadoria das pessoas. Claro que quem aposentou e trabalhou 2 anos depois pode pedir? Claro que pode, mas o aumento vai ser bem menor. Isso é decorrente do fator previdenciário. Por quê? À medida que o fator previdenciário ele está incluído em 3 fatores essenciais, que seria a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida, então se considerarmos que após 5 anos a pessoa vai ter 5 anos a mais de contribuição e 5 anos a mais na idade, isso faria maior diferença no valor da aposentadoria da pessoa. Então, o fator previdenciário, na verdade, ele influencia de forma direta a questão da desaposentação. E por isso o STF já está falando sobre esse assunto há muito tempo. Tá? Então, assim, a pessoa com 1 ano, 2 anos de aposentadoria, ela pode pedir, mas o aumento ele só é considerável após 5 anos. Exatamente. Seria isso. Inclusive, a questão dos sindicalizados, né, que a gente atende, tem sido, na verdade, acima de 5 anos, a maioria. Claro que alguns 2 anos, 3 anos, mas o aumento tem sido muito grande, até mesmo chega a dobrar o valor da aposentadoria, caso a pessoa tenha trabalhado mais de 5 anos. Voltando no processo do STF, porque hoje, como a gente já foi falado, não há uma legislação específica, mas com a decisão que vem, pode vir no próximo ano, fica valendo a decisão que vier, né? Sim. E as pessoas podem continuar entrando com esse pedido, ou é melhor esperar a decisão primeiro? Como é que está esse processo? E os processos que já estão em andamento, que vão ser julgados posterior à decisão,
né? Como é que fica essa transição? Como é que fica... Na verdade, o ideal é que as pessoas entrem agora, principalmente aqui em Brasília, nos outros estados próximos a Brasília, que o entendimento tem sido de 100% favorável, porque o TRF, né, que eu já falei, que abrange 11 estados, ele tem sido 100% favorável, inclusive com uma inovação que eles têm concedido a tutela antecipada para que no prazo de 30 dias as pessoas já comecem a receber o aumento mesmo se o INSS recorrer ao STF e ao STJ. Então, isso é importante as pessoas entrarem porque elas estão buscando já um direito que, inclusive, está bem pacificado já pelo STJ e, talvez, aguardando essa decisão do STF, caso ela venha a ser negativa, algumas pessoas que já entraram vão ganhar e quem deixar para entrar depois vai acabar perdendo esse direito, né? E existe uma situação importante também em relação a isso, que seria o quê? Hoje, as pessoas que entram, muitas vezes, elas já estão tendo um ganho de causa, começam a receber e o processo transita em julgado. Isso significa que ele finaliza. Então, algumas pessoas já têm esse direito garantido para o resto da vida, independente da decisão do STF. Por isso também é importante. Entrar o quanto antes, melhor. Exatamente, porque a pessoa já tem esse direito garantido, né? E, assim, existe alguma recomendação que você tenha a dar para as pessoas que querem fazer esse pedido? O que precisa ser feito? Não, na verdade, hoje existe uma polêmica se teria a necessidade de entrar com esse pedido diretamente no INSS, que a gente chama de requerimento administrativo, ou se poderia entrar na justiça, né? Hoje, a desaposentação apenas, ou seja, nos casos de aposentadoria não seria esse caso que eu vou falar, na desaposentação seria possível dar entrada diretamente na justiça, não havendo a necessidade de prévio requerimento administrativo. Então, o conselho é procurar, né, o seu sindicato e buscar esses direitos. A documentação é bem simples, hoje em dia os processos são virtuais, então as cópias são cópias simples, né, para dar entrada no processo. E então, que a pessoa realmente procure esses direitos, por mais que seja 2 anos, 1 ano, isso com certeza vai fazer diferença, porque futuramente esse valor ele vai aumentar, a perda acaba aumentando e a pessoa teria um retorno de qualquer forma garantido. Tá, a pessoa, né, uma outra coisa, a pessoa pede a desaposentação, passa a receber um benefício mais vantajoso e continua trabalhando. Ela tem o direito de pedir isso mais de uma vez ou não? É uma única vez? Como é que é? Essa é até uma questão interessante, porque hoje, como não existe legislação prevendo a desaposentação, também não existe legislação prevendo que se possa pedir apenas uma vez. Então, existe essa possibilidade por falta de previsão legal. A gente aconselha que a pessoa trabalhe mais tempo para que tenha um aumento maior e peça esse direito à desaposentação. Mas isso nada impede que a pessoa peça hoje, trabalhe mais 5 anos e peça novamente. Mas depois da decisão do STF, aí não sabemos como será decidida, né, essa situação. Eles até falaram sobre isso na questão do julgamento, mas não ficou detalhadamente decidido. O aposentado, né, quando ele faz o pedido de desaposentação, ele vai parar de receber o benefício, ele continua recebendo até o final do julgamento? Como é que se dá esse processo? Essa questão também é muito importante, porque as pessoas têm receio em entrar com esse processo, achando que vão parar de receber a aposentadoria anterior. E muitas vezes um aposentado que já está recebendo a aposentadoria há mais de 10 anos, ele conta com aquele benefício para toda a sua sobrevivência. Então, o que ocorre hoje? As pessoas que pedem a desaposentação com o objetivo de renunciar àquela aposentadoria anterior e receber uma nova aposentadoria mais vantajosa, isso é feito de forma automática. Então, em um mês eu estou recebendo a aposentadoria mais baixa, no mês seguinte, ganhando esse processo, é possível já receber o aumento por meio de uma liminar, que a gente chama de antecipação de tutela, ou até mesmo
por meio de uma sentença, tá? Então, esse aumento, a pessoa de forma alguma para de receber. Ela vai receber em um mês o valor mais baixo, no mês seguinte o valor mais alto. Sim. E esse aumento, ele é considerável mesmo? Sei lá, varia de 300, 400? Qual que é a diferença no benefício? Hoje tem sido feita uma média de que a população com esse processo tem ganho um aumento de R$800, mas claro que isso varia muito. Nós temos muitos casos que já saíram até mesmo do sindicato, que o aumento chegou a ser superior a R$2.000. A pessoa recebia uma aposentadoria de R$2.000 e chegou a ser o teto hoje do INSS, que é superior a R$4.000. Então, a média da população tem tido um aumento de R$800. Mas, claro que pode ser bem superior a isso. Isso depende, na verdade, do fator previdenciário, que ele está diretamente ligado... Exatamente. Então, esse aumento, ele vai variar de acordo com a idade da pessoa. Se a pessoa tem 60 anos, 63 anos, o fator previdenciário, às vezes, acaba sendo até mesmo positivo. Isso significa uma idade superior ou um tempo de contribuição superior ao da tabela atual. Você comentou que atualmente as decisões que têm se tomado em relação à desaposentação, não há devolução dos benefícios recebidos anteriormente. Isso. Mas existe essa possibilidade das pessoas terem que devolver esse valor? Não. Existe, claro, um receio, porque geralmente essas pessoas já receberam muito mais que R$100.000, né? Somando todos os anos em que já estão aposentadas. Mas o STJ pacificou esse assunto já há bastante tempo, alegando que a questão do direito adquirido na época em que a pessoa aposentou já é um direito certo daquela época e que isso não acarreta a devolução dos valores já recebidos na aposentadoria anterior. Então, dessa forma, a devolução dos valores já foi assunto pacificado pelo STJ de que não seria devido. E aqui em Brasília, os juízes têm entendido dessa forma e o TRF também é 100% favorável, negando a questão da devolução dos valores. Mas claro que o INSS recorre sempre querendo que seja alternativa essa questão. Ou seja, se a pessoa vai ganhar o aumento, que ela tenha que devolver todos os valores já recebidos anteriormente. E quanto dura mais ou menos o andamento do processo? A pessoa entra agora, tem que esperar mais anos? Ou é um processo rápido? Como é que ele é? Nós vamos falar principalmente aqui a situação em Brasília. Hoje são muitos juízes que julgam a matéria, mas alguns eles têm decisões em no máximo um mês para a pessoa já receber no mês seguinte. Então, isso realmente varia de juiz para juiz. Geralmente, a gente tem uma média de 6 meses a 1 ano para ter essa primeira decisão, né? Claro que tem pessoas que vão falar, em menos de um mês eu ganhei o processo. Isso é verdade. Por meio da antecipação de tutela, isso é possível mesmo. Mas alguns vão demorar um pouco mais. E no TRF também tem demorado em torno de 6 meses a 1 ano para julgar esse processo, mas o TRF tem sido bem eficiente para julgar todos os processos sobre essa matéria. A legislação ela dá uma abertura para que as pessoas, né, os aposentados, eles têm até 10 anos para pedir a revisão da aposentadoria. Isso. No caso da desaposentação, esse limite também é de 10 anos ou não? Não, isso também já foi decidido em várias jurisprudências, tanto em Brasília como fora, de que a decadência, que essa questão do prazo de 10 anos nós chamamos juridicamente de decadência, que a decadência não estaria atingindo a tese da desaposentação. Por quê? Porque, na verdade, a desaposentação ela não é considerada como uma revisão de aposentadoria, e sim uma renúncia ao benefício para dar entrada em uma nova aposentadoria. E tendo em vista que essa tese não é considerada como revisão de aposentadoria, então ela não estaria entrando nesse prazo decadencial do prazo de 10 anos, e a pessoa poderia pedir, por exemplo, uma pessoa que aposentou há 20 anos atrás, em 1997, mas continuou trabalhando até hoje, teria condições de pedir a desaposentação e receber todos os valores devidos do aumento.
Obrigada pela sua participação, doutora Vanessa. Né? E aí, como, né, foi falado, aqueles que desejam entrar com pedido de desaposentação, é melhor entrar o quanto antes, porque a decisão do STF ela pode não ser favorável, né, aos aposentados. Verdade. Então, seria bom andar com esse processo, né? E até o próximo programa da TV Urbanitários.